Olá, meus amigos, bem-vindos aqui. Neste vídeo eu vou trazer um assunto que é apropriado para este momento que estamos vivendo, que é a expressão chocar ovos de serpente. Não é um ditado popular usado aqui no Brasil, mas em outros lugares ele é usado, como por exemplo na nação de Israel, no tempo do profeta Isaías. Pessoas usavam este ditado popular, chocar ovos de serpente. O profeta Isaías usou isto quando Deus mandou ele levar uma palavra, uma mensagem à nação de Israel, mais especificamente a parte sul da nação de Israel, que era chamada de Reino de Judá. No capítulo 58, eu vou usar aqui neste vídeo a nova tradução linguagem de hoje para este propósito específico aqui. Eu não costumo usar com frequência essa tradução, a não ser quando é para facilitar o entendimento. E no início, no versículo 1 do capítulo 58 do profeta Isaías, o Senhor Deus diz: grite com toda força, sem parar. Grite alto, como se você fosse trombeta. Anuncie ao meu povo, descendentes de Jacó, seus pecados e as suas maldades. Aqui. E no início logo, Deus diz ao profeta Isaías para ele gritar, levar uma mensagem como se fosse uma trombeta, e ele não parasse de falar aquela mensagem, e ele gritasse bem alto. E a mensagem era a respeito dos pecados nacionais, o pecado do povo nacional, né, a maldade. E no capítulo 59, meus amigos, aqui olha, versículo de número 1. Vocês estão pensando que Yahvé perdeu a força de salvar, né? Perdeu o poder e não pode salvar? E o nome do profeta Isaías aqui é dizer exatamente isso. Yahvé salva. E é interessante que o próprio nome do profeta Isaías é a mensagem do versículo 1. O Senhor não perdeu a força de salvar, o Senhor continua salvando. Ou vocês pensam que ele está surdo e não pode ouvir vocês? E no verso 2, o profeta apresenta o problema. O Senhor continua tendo o poder de salvar, ele continua sendo o que é. Então, o que está acontecendo no país não é porque Deus perdeu a sua força e a capacidade de salvar vocês, de livrar, cuidar da nação, não. O que está acontecendo é porque os pecados de vocês causam essa separação entre a nação e Deus, entre o povo nacional e o seu Deus. Pecados de vocês, as maldades, é que fazem separação. E veja a tradução aqui certinha. Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus, são as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Andando um pouquinho mais para frente, que é justamente quando ele grita bem alto, como se fosse uma trombeta, aí ele vai falar dos ovos serpentes. Aqui no versículo 5, eu vou colocar numa tradução diferente aqui para você entender exatamente, escolher aqui a Nova Almeida atualizada. Aqui, ó, verso de número 5. Vocês chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer, olha gente, que coisa, quem comer os ovos da cobra, da serpente, morrerá. E se um dos ovos é quebrado, sai uma víbora. Este ditado já havia, as pessoas já falavam naquele tempo, lá na nação de Israel, e lamentável, triste, o que estava acontecendo. Eu vou falar já o que quer dizer a expressão chocar ovo de serpente, já, mas veja você. Esta imagem é da cobra botando os ovos. Também tem outra imagem. Algumas informações importantes para entender o que o profeta Isaías falou. As informações sobre as cobras. Elas botam os ovos debaixo da terra, numa camada fina, ou então debaixo de folha, dentro de um cupizeiro. Sempre num lugar onde possa receber o calor
porque é o calor do sol que vai chocar os ovos. As cobras não chocam os ovos. Elas não ficam lá como a ave. Outra informação importante sobre algumas serpentes venenosas. O veneno é formado quando a cobra ainda está dentro do ovo. Quando a cobrinha sai lá do ovo, ela já sai com veneno. Agora, o que quer dizer esta expressão, chocar o ovo de serpente? Todas essas informações agora fica mais fácil para entender o ditado que era usado lá em Israel. O profeta Isaías, aqui na sua mensagem, estava dizendo o seguinte: os planos de vocês são chocados. Os planos de vocês são chocados. Olha aqui. A NVI, agora a nova tradução, a linguagem de hoje, para você entender melhor. Olha só. Os seus planos perversos são como ovos de uma cobra venenosa. Então vamos entender. As pessoas têm os seus planos, os seus propósitos, os seus objetivos. E elas lançam. Elas escrevem a respeito dos seus ideais, da sua visão de mundo, do que elas acham da vida, do que ela entende das coisas. Elas escrevem ou elas falam e elas vão falando seus pensamentos. São os ovos. Elas vão botando. Mas elas não chocam os seus próprios ovos. Assim como a cobra bota o ovo, e aquele pensamento vai sendo chocado pela população. Geração após geração. Vem uma geração e choca aqueles pensamentos, que na comparação é o ovo. Aí vem outra geração, continua chocando. Até que aquele pensamento é colocado em prática. Até que aquele plano, aquela ideia é colocada em prática. Às vezes não é colocado no mesmo tempo que ela teve aquele plano, mas só depois de algum tempo. O tempo do ministério profético de Isaías foi 40 anos. Não, ele pegou um pouquinho do reinado de Uzias, todo o reinado de Jotão, Acas e Ezequias, e um pouco do reino de Manassés. Da mesma maneira que o profeta Isaías usou o exemplo do ovo da serpente, que, ao ser chocado, ele vai trazer consequências para quem comer, para quem pisar. Não é comum comer ovo de serpente, mas as pessoas inadvertidamente podem comer, elas vão comer, achando que é alimento, e vão pisar, e tudo isso vai trazer consequências e morte para as pessoas. Esse mesmo exemplo é usado para a Alemanha do século XX. Em 1920, a nação, a Alemanha, começou a chocar um ovo de serpente. Esse ovo eclodiu, dando origem a Hitler, e trouxe consequências terríveis, principalmente para o povo judeu. Segunda Guerra Mundial. E o mesmo exemplo pode ser aplicado aqui no Brasil. Há 40 anos aqui no Brasil mais recente, o comunismo vem sendo chocado à semelhança do ovo de serpente. Tem saído cada cobra desses ovos, cada cobras venenosas, perigosas, está trazendo muito mal, muito sofrimento, muita mazela, muita rebelião, muito distanciamento de Deus, deterioração da nação, deterioração dos valores. São serpentes que têm eclodido esses ovos de víboras, ovos do comunismo. Nós estamos vivendo agora no Brasil esse momento de incerteza, momento em que pode acontecer a qualquer hora uma intervenção para poder resolver o problema dessas serpentes que eclodiram, essas serpentes que têm saído de ovos, serpentes venenosas. Somente uma força bem maior para dar um basta e trazer paz, trazer ordem
e trazer lei, e trazer decência para a nossa nação. O ditado popular, lá em Israel, nos dias do profeta Isaías, ovos de serpente que, ao serem chocados, vão eclodir pequenas víboras que trazem prejuízo para toda a nação, também pode ser usado para o nosso país nos dias em que estamos. Vamos parar de chocar ovos de serpente? São brasileira, as serpentes que já eclodiram, é necessário colocá-las no devido lugar. Elas não podem andar por aí trazendo mal para a sociedade. Curte, comenta e compartilha.